aos gols e conseguir uma vitória fora do estilo Fernando Diniz, com o Diniz dizendo que esse cara aí que a gente tá vendo na tela, Edu, é o atacante mais completo do futebol brasileiro. Ele falou isso na coletiva. O Ryan acabou sendo o destaque, tem sido o destaque do Vasco nos últimos jogos. É o melhor, é o artilheiro do time, né? 12 gols, desde que o Fernando Diniz assumiu a equipe. É o líder em finalizações no alvo, porque é um cara que não é um atacante de área, mas é um ponta que entra muito para finalizar, ele tem muita efetividade, realmente tem sido o cara do Vasco e um dos melhores jogadores desse segundo turno do Campeonato Brasileiro. A gente já falou aqui, vai ser duro segurar a noite, que a gente viu tudo. E vamos resumir em 1 hora pro nosso fã de esporte, amigo. Boa noite. É isso, Edu. Boa noite pra você, boa noite, fã de esportes. Teve de tudo, inclusive, né, no Campeonato Brasileiro. Tá a parte de baixo da tabela, Fortaleza muito preocupante, né? Pode, quem sabe, né, ir pra Série B, tá numa situação bem complicada. Na parte de cima, o Mirassol, né, Edu, que vai muito bem no campeonato. Que campeonato faz o Mirassol? E o Cruzeiro se distanciando um pouquinho de Palmeiras e Flamengo. Esses costumam perder poucos pontos. Pelo menos um, Edu, vai perder pontos no fim de semana. Não sabemos ainda quem, mas saberemos que Palmeiras e Flamengo se enfrentarão no fim de semana na briga pela essa primeira posição. Vai ser jogaço no Maracanã. Claro que a gente já fica antecipando o que pode ser desse jogo, né? No momento, o Palmeiras 3 pontos à frente do Flamengo e com 2 vitórias a mais. Dá uma olhada na classificação neste momento do Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras chegou a 61 pontos, o Flamengo 58, os dois venceram bem. A gente vai falar já das 2 vitórias. O Cruzeiro empatou 53, Mirassol mais uma vitória marcante contra o Internacional, 49, se distancia um pouco do Botafogo, 43. O Bahia também vem na 6ª colocação com 43, enfrenta o Vitória nesta quinta-feira. Fluminense, São Paulo 38, Vasco 36, Bragantino também 36 pontos. Na segunda página, Ceará 35, aí vem Corinthians, Grêmio, Atlético, todos com 33, Internacional com 32, o Santos com 31 pontos, mas pegou distância ali do Vitória com 25, Fortaleza 24, Juventude 23, Sport 17 pontos ganhos. O próprio Pumita Rodrigues que entrou no segundo tempo. E, porra, que esforço que esse cara fez. Já tinha jogado em Portugal anteontem. E hoje entrou, jogou minutos e contribuiu. Porque o cruzamento que gera o gol do David é dele. E o David, depois de alguns jogos, sem conseguir entrar tão bem, sem conseguir ser o cara que a gente imaginava, ele vai lá e faz o gol. Faz o gol em um time que talvez o David tenha tido a sua melhor fase da carreira, que foi no Fortaleza, que foi até onde criaram a música, mais um gol do DVD. E aí o Vasco da Gama consegue o 2-0. A partir daquilo ali, você fura a bola. Fura a bola, só que de uma forma incrível. E aí, mais uma vez, eu tenho que destacar aqui a partida do Barros. É um leão em campo. É um monstro. A base do Vasco, mais uma vez, respondendo. Se o Vasco tem um pilar hoje de equilíbrio e que, para mim, é insubstituível, esse alguém se chama Barros, mas eu não posso deixar de destacar que nos 2 jogos, onde Robert Renan e Cuesta jogaram juntos, o Vasco venceu os 2 por 2-0, ou seja, não tomou gol. As 2 únicas vitórias que o Vasco teve na temporada, sem ser de 3 ou mais gols, em que o Vasco não tomou gol, foram com Cuesta e com Robert Renan. Isso não é coincidência, gente. Isso não é coincidência. Isso não pode ser coincidência, porque isso faz parte de um patamar elevado em relação ao que esses jogadores fizeram. O Vasco perdeu um jogo nos últimos 5. Venceu 4. O único jogo que o Vasco perdeu, o Vasco estava sem o Cuesta e sem o Barros. O Barros, inclusive, não perdeu como titular do Vasco da Gama. E aí é até bizarro e hilário você ver hoje o presidente do Flamengo insinuando, fazendo teorias da conspiração, como se de alguma forma aquele empréstimo de 80 milhões feito pela Crefisa tenha interferido dentro do resultado, porque foi no dia que anunciou o Vasco e Palmeiras. Olha, cara, hoje eu fiquei entristecido, assim, porque teoria da conspiração, vídeo torcedor, tá tudo bem, torcedor é torcedor, quer que o seu time ganhe, não tem tanta consciência. Agora, vídeo dirigente, vídeo presidente. Então, Bap, eu vou te dizer uma coisa, o Vasco perdeu pro Palmeiras porque o Vasco estava sem seus 2 principais jogadores de defesa, o Cuesta e o Barros, só tinha o Robert Renan, e o Vasco é pior do que o Palmeiras, é só isso.
Não só pior do que o Palmeiras. O Palmeiras é melhor do que os 19 times do Campeonato Brasileiro nesse momento. Então foi por isso que o Vasco perdeu pro Palmeiras. E porque o Vasco não ganha do Palmeiras no Allianz Parque há 10 anos. Eu não sei se ele sabe. E nem todos os anos o Palmeiras emprestou. Na verdade não foi o Palmeiras, né? A Crefisa, que é uma empresa que não patrocina mais o Palmeiras, emprestou 80 milhões pro Vasco. Então o Vasco perdeu pro Palmeiras porque o Vasco fez um jogo terrível, horroroso, infelizmente. E essa que foi a realidade. E assim é o futebol. E o Palmeiras é mais forte do que o Vasco. E não porque a Crefisa emprestou 80 milhões para o Vasco. Isso é importante. Porque teoria da conspiração vindo de dirigente, que fase, né? Que fase. Enfim. Voltando ao que eu estava falando, quando o Vasco consegue a vitória, acontece a porradaria, né? A porradaria generalizada. E aí, pelo que me parece, o Vitor Luiz, que entrou muito bem na partida, depois que o Piton teve a cãibra, o Vitor Luiz ganhou praticamente todas as bolas ali pelo lado direito do Pikachu, eu acho que ele foi expulso, cara. O pior é esse. Vou achar aqui. Tudo bem, é isso mesmo. 2 expulsos do Fortaleza e 2 do Vasco. O Adam Barreiro, que foi expulso naquele lance com o Robert Renan. O Vitor Luiz foi expulso também. E o Kusevich foi expulso. Além do Vitor Luiz foi expulso também. Na confusão. E o Hugo Moura, óbvio, foi expulso. Menos mal, porque agora o Vasco vai ter uma partida contra o Fluminense na próxima segunda-feira, dia 20. Uma partida importante, porque já vai medir forças contra o principal adversário da temporada, que é o Fluminense lá em dezembro, na Copa do Brasil. E nesse jogo eu imagino que ele vai colocar o Paulo Henrique, o Lucas Piton, o Cuesta, o Robert Renan e vai usar o Barros com o Tietê nessa posição de volante. Vale lembrar que o Thiago Mendes também foi relacionado. E aí, nesse momento, você tem a melhor formação que o Vasco encontrou. Hoje, você olha pro campo, o Verratti não entrou. Eu acho que em outros contextos ele vai ser importante entrando no segundo tempo. É porque com a expulsão ele não conseguiu entrar. Mas o Vasco encontrou talvez a sua melhor formação, né? Talvez o seu melhor momento. Pablo também expulso. O Fernando doido aqui, ó. Pedro Roberto. Mas é isso. Eu acho que hoje a melhor opção é Barros e Tietê, apesar do Tietê não contribuir tanto sem a bola. É um jogador que corre muito, mas ele não tem tanta pegada. Ao mesmo tempo você ganha muita qualidade com o Tietê no meio. Hoje ele fez um belíssimo jogo, inclusive. E o Barros é o cara que tá dando conta do recado, né? É o cara que sem dúvida alguma tá dando conta do recado. Eu gosto muito do Barros. A base do Vasco, junto com o Ryan. O GB já tinha salvado no jogo contra o Vitória. É uma base interminável. E o Cruz Maltino cada vez mais vai crescendo. O Fluminense também tem crescido com o Zubeldia, que é um treinador que foi muito elogiado lá internamente. Eu vi o jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro na beira do campo, inclusive, fazendo a transmissão pela Casa TV. E, de fato, é um time que encontrou o seu meio com o Martinelli, com o Hércules, com o próprio Lúcio. Você tem um Canobi e o Serna vivendo momentos bons. O John Kennedy também voltou a ser bem utilizado. Não sei como é que vai ser a situação física do Thiago Silva. O Fluminense ainda joga, né? O Fluminense ainda joga contra o Juventude nessa rodada. Vou abrir aqui. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, a galera também da ESPN, analisando um pouquinho sobre esse jogo. Vasco da Gama 2, Fortaleza 0 na Arena Castelão. Uma vitória fundamental, importante, e que o Vasco da Gama respira e muito na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que uma vitória do Vasco, né, o Vasco somar pontos é fundamental por vários fatores. Um deles, a Copa do Brasil, né? Porque a gente não pode esquecer que em dezembro vai ter Vasco da Gama e Fluminense, jogo decisivo pela semifinal. Então, se o Vasco da Gama conseguir ficar estabilizado, conseguir ali uma boa posição no Brasileiro, pode na reta final ir poupando jogadores ali e dar descanso para Felipe Coutinho, Ryan. Vários jogadores aí podem descansar por conta
do Vasco estar bem no Brasileiro. Então, o ideal, somar pontos, fazer o time somar o máximo de pontos possíveis e conquistar posições na tabela, e depois disso, a partir desse momento, o Vasco começar pensando também na Copa do Brasil, para que não possa ter nenhum jogador machucado, jogador que possa acontecer algo do tipo. Então é melhor prevenir do que remediar. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!